Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o mercado da bola? Pois é, Bahia e Vasco anunciam os seus novos comandantes, novos técnicos para a temporada 2023. O Grêmio vai às compras e o Corinthians desiste de auxiliar. Tudo isso no dia de hoje. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É interessante a gente ver movimentos de clubes como Bahia e Vasco que estão se movimentando com as suas SAFs. O Bahia com o apoio do Grupo City, que ainda não aconteceu efetivamente, porque ainda restam detalhes burocráticos, mas já teve aprovação no Conselho pela maioria e terá, segundo informações, o maior investimento do Grupo City fora da Inglaterra. O City que comanda clubes mundo afora e que é o responsável, por exemplo, pelo Manchester City da Inglaterra. O Vasco, numa parceria da SAF com o Grupo 777 e que também pretende investimentos na próxima temporada. Vamos começar pelo Bahia, que anuncia o português Renato Paiva, que passou 18 temporadas no Benfica, especialmente nas divisões de base, depois treinando o Benfica B, se transferindo para o Independiente del Valle do Equador, onde foi campeão nacional pela primeira vez com o clube na temporada 2021-2022. Chegou a se transferir para o León do México, onde estava desde então, mas acabou atuando lá no clube mexicano por apenas 12 partidas, onde resolveu sair exatamente para aceitar a proposta do Bahia. É um português, 52 anos, mais um luso que estará aqui no nosso futebol brasileiro. Inclusive na nota de divulgação, eles revelam que o Renato Paiva, nesse trabalho de base especialmente, realizado no Benfica, ele participou de revelação de grandes nomes da geração portuguesa. Tem o goleiro Ederson, inclusive, que acabou sendo revelado, que hoje está lá no Manchester City, e outros nomes que também estão no clube inglês, como o João Cancelo, como o Bernardo Silva, como o zagueiro Rubem Dias, todos jogadores que, segundo a nota, passaram pelas mãos do Renato Paiva. Ele que chega agora para trabalhar no futebol brasileiro e vai ter uma grande oportunidade nas mãos. E segundo a nota também, essa contratação foi feita pelo Bahia e não pelo Grupo City, exatamente porque faltam detalhes. O Grupo City já está em parceria com o Bahia, oferecendo expertise, oferecendo monitoramento, enfim, observação, análise, toda a informação necessária, mas quem está tomando a frente ainda é o Bahia, para poder, inclusive, definir o seu próprio comandante para a próxima temporada. Então, o Renato Paiva é o atual treinador agora do Sport Clube Bahia para a temporada de 2023. O Vasco da Gama também anunciou um novo comandante através do seu diretor executivo Paulo Brax, e ele é Maurício Barbieri, ex-técnico do Bragantino, que já teve passagem pelo Flamengo, pelo Goiás, e a gente viu bastante o trabalho do Barbieri nesses últimos 3 anos à frente do Bragantino, foi vice-campeão da Sul-Americana, teve uma ótima temporada em 2021, em 2022 nem tanto, mas encerrou a temporada e acabou, enfim, se desligando do clube. O clube não estendeu mais o seu contrato, porque aparentemente ali houve um desgaste, ele não conseguia mais tirar nada da equipe, o clube acabou, enfim, o time acabou tendo mais dificuldades, e com isso o Barbieri foi em busca de novos objetivos. Ele foi especulado em várias equipes, inclusive quando ficou no mercado, e o Vasco resolveu anunciá-lo. Mas a grande novidade para mim está no diretor técnico, que será Abel Braga. O Abel já tinha manifestado a sua aposentadoria, depois das suas últimas passagens aí pelo Flamengo, pelo Vasco e tudo mais, e agora ele retorna ao Vasco para ser esse elo entre a diretoria e grupo de jogadores. O Abel é um mestre em vestiário, inclusive o Paulo Brax revela isso quando anuncia o Abel. O Abel participa da contratação do Barbieri, que eu acho para mim isso fundamental. Você precisa contratar primeiro o chefe do treinador, e o Abel vai exercer uma função que hoje estão exercendo nomes como Luiz Felipe Scolari no Atlético Paranaense, como o diretor técnico de Paulo Turra, que hoje será o treinador efetivo, de Muricy Ramalho no São Paulo, que é o coordenador técnico, Rogério Ceni o treinador, Paulo Roberto Falcão, por exemplo, coordenador técnico também do Santos, treinador Odair Hellmann, porque esses caras eles têm uma vivência absurda no mundo do futebol e tem uma ingerência, tem uma
uma penetração muito grande sobre grupo de jogadores, por tudo que eles já viveram, podem passar, inclusive, toda a sua rodagem, experiência para os treinadores, auxiliar nesse comando, fazer algo que muitas vezes o treinador não consegue porque está voltado para o plano tático do jogo. E esse gerenciamento de vestiário, esse gerenciamento de elenco, ele é muito importante, ele é fundamental. E eu tenho certeza que o Abel Braga vai dar muito certo nesse aspecto, fora a identificação que ele tem com o Vasco, que a gente já sabe, né, como jogador, depois como técnico. Então, o Abel Braga participou da contratação do Barbieri, vai ser o coordenador técnico ou diretor técnico, né, como queiram, e o Maurício Barbieri será o comandante do Vasco para a próxima temporada, tudo isso em acordo com o grupo 777, diferentemente do Bahia, né, que ainda está tomando as decisões, esperando aí a formalização do acordo com o grupo City. Boas notícias, na minha opinião, em relação a esses novos contratados para duas grandes equipes do futebol brasileiro que subiram para a elite agora para a próxima temporada. Vamos falar então do Grêmio, que também subiu e que está no mercado, está tentando reforçar o elenco, nenhum nome que empolgue até agora. O Grêmio que está enfrentando uma difícil e complicada renovação com um dos maiores ídolos da sua história, que é o zagueiro argentino Walter Kahneman, que é campeão da Libertadores da América, multicampeão pelo clube inclusive, mas que ofereceu a ele uma proposta de renovação com valores inferiores àqueles que ele ganhava ou que ele achava que deveria ganhar. O Grêmio fez uma proposta que no salário real é talvez a metade do que ele ganhava, mas com bonificações de acordo com porcentagem de partidas. O Kahneman teve lesões nos últimos anos que fez com que ele jogasse muito menos do que ele poderia. Então, se ele cumprir algumas metas, esse salário ele se aproxima muito daquilo que ele ganha hoje. Mas o Kahneman e seus empresários não estão entendendo dessa forma. Então a situação está bem difícil, essa negociação está travada. O Grêmio até aumentou um pouquinho, mas aumentou de 400 para 450 mil, isso o salário real, mas com bonificações ao final do ano, por exemplo, se ele cumprir a meta, ele ganha 2 milhões de reais na mão. E que diluído, isso daria um salário de aproximadamente 800 mil reais. Hoje se diz que o Kahneman ganha um pouco mais de 1 milhão. Então seria um decréscimo, né, digamos assim, dos seus valores. E ele, pelo ídolo que é, pela representatividade que é, exige ganhar um pouco mais. A questão é que ele também já envelheceu, ele está com histórico de lesões. E será que ele conseguiria ganhar um salário dessa magnitude em outro clube? O Boca Juniors manifestou interesse, o Lanús também, mas nada concreto. Então, eu espero realmente que o Grêmio e o Kahneman entrem num acordo para que ele continue defendendo as nossas cores. É um jogador abnegado e vitorioso e que a gente precisa muito dele, até pela liderança que ele exerce. Mas, no meio disso tudo, o Grêmio foi atrás de Bruno Uvini. Não sei se vocês lembram, mas foi zagueiro do São Paulo, do Santos, jogou no Al Ittihad, jogou em outros clubes lá do mundo árabe também e estava sem clube, 31 anos, chega por um acordo de uma temporada. Eu realmente não lembro do momento técnico, né, do Bruno Uvini para saber se ele pode corresponder, frequentou seleções de base, então é um jogador que se tinha muita expectativa. E agora, vamos ver, voltando ao futebol brasileiro, né, como é que ele corresponde. O Grêmio que já tem o Bruno Alves, tem o Jeromel, tem o Natan também, que é da base, e agora está contratando o Bruno Uvini. Outra possibilidade é o Everton Galdino, jogador do Tombense. Ele fez 9 gols na Série B desse ano, né, dessa temporada. É um jogador que atua em todas as posições da frente, né? Seja especialmente pelo lado direito, porque ele é canhoto, então ele corta para dentro, mas ele consegue jogar de falso 9, ele consegue jogar na outra ponta, ele consegue jogar vindo de trás, um jogador mais polivalente, 25 anos, que viria de empréstimo por uma temporada. Esse acordo ainda não está fechado, finalizado, mas está bem encaminhado. Everton Galdino e Bruno Uvini são os reforços do Grêmio, que também negocia com o Reinaldo, também negocia com outros estrangeiros, mas enfim, como eu disse, nada que empolgue ainda o Grêmio, que precisa melhorar e muito o seu elenco para a próxima temporada. E a notícia envolvendo o Corinthians nesse dia, eu até trouxe aqui num vídeo de ontem a comissão técnica do Fernando Lázaro, que foi anunciada pelo Clube Alvinegro, com os seus auxiliares, preparador de goleiros, observadores que já estavam lá e tudo mais. Pois bem, eis que de ontem para hoje o Corinthians descobriu que Rodrigo Santana, juntamente de Thiago Largue, né? O Thiago Largue e o Rodrigo Santana foram os dois auxiliares confirmados pelo Timão no dia de ontem, como auxiliares fixos aí do Fernando Lázaro, dois com ligações ao Atlético Mineiro, né? Treinaram o profissional, inclusive. O Rodrigo Santana chegou a treinar Avaí, Coritiba, mas chegou a comandar o profissional do Galo.
O Rodrigo Santana, ele tem participado de manifestações contestando a eleição que acabou confirmando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que se manifestou como pró-Bolsonaro, mas a questão não foi nem essa. A questão é que o Instagram do Rodrigo Santana é cheio de fake news. Inclusive, se você acessa o Instagram dele, você recebe uma mensagem dizendo: tem certeza que você quer visitar essa página? Porque esta página está propagando informações mentirosas. E como vocês sabem, o Corinthians tem um histórico, né, de democracia, enfim, de lutar pela democracia, tem valores muito consistentes em relação a isso, até por uma pressão da torcida, que entende que o Corinthians precisa brigar por certas causas, acabou se manifestando nas redes sociais e o Corinthians comunicou que desistiu da contratação de Rodrigo Santana. Então, Rodrigo Santana não será mais auxiliar do Corinthians por conta de propagar informações mentirosas via internet, além de fazer manifestações antidemocráticas em frente aos galpões do quartel e tal, contestando as eleições e tudo isso que vocês já sabem. Que coisa, hein? Como eu até comentava com amigos, o Corinthians tem um histórico de muitas vezes confirmar situações e às vezes na cara da gente você percebeu outras coisas. O Grupo Townsend talvez fosse o mais, o mais gritante em relação a isso. Era só visitar a página do Rodrigo Santana no Instagram. Era só dar um Google para perceber, né, a conduta e, se não concordasse com a conduta, não contratar, né? Precisou contratar para que facilmente torcedores descobrissem essa situação e aí o Corinthians teve que voltar atrás. O RH do Corinthians precisa dar uma pesquisada melhor, assim, né, em quem está contratando, enfim. Não sei o que vocês acham dessa história. Comentem aqui, inscreva-se no canal sobre o mercado da bola. Eu volto na próxima. Tchau, pessoal.